dia, pessoal. Nós estamos hoje num diálogo saudável especial por conta do coronavírus. Nós estamos fazendo aqui essa transmissão ao vivo para esclarecer as suas dúvidas, porque são muitas informações desencontradas, e por isso a gente convidou aqui a doutora Mônica Gomes, que é médica cooperada da Unimed Curitiba, ela é infectologista, ela está lidando com esse assunto o tempo inteiro para esclarecer as suas dúvidas. Você pode participar aí. Comunique a pessoas que você conhece, que têm dúvidas, para que entrem também e façam as suas perguntas, porque é um momento, uma oportunidade importante que a gente tem agora para esclarecer e trazer informações sobre o coronavírus. E eu já começo, bom dia, doutora, perguntando também, esse coronavírus que a gente está aqui falando tanto sobre ele já existia, né? O que aconteceu? Qual que é a diferença agora? Os coronavírus são vírus que estão relacionados à doença respiratória já há algum tempo. Nós temos coronavírus que causam resfriado comum e já causavam os resfriados comuns aqui em Curitiba, enfim, no mundo todo. Existem alguns tipos de coronavírus que foram relacionados a doenças mais graves. Então, o MERS-CoV, o SARS-CoV, eram vírus que tinham uma relação com uma mortalidade maior, diferente daquele coronavírus do resfriado comum. Esse novo, ele é uma variedade nova e ele parece ser mais parente desses coronavírus que causavam infecções graves do que o do resfriado comum. Mas até o momento, obviamente, não se chegou próximo à letalidade dos outros coronavírus antigos. Então é uma variedade nova, mas de um vírus que a gente já conhecia e já sabia como prevenir, inclusive. Mas aí, o que tem a ver com a gripe? Por que as pessoas ficam tão preocupadas quando percebem que estão gripadas? Faz sentido? É para observar mesmo? É para buscar socorro, buscar informações? Qual é a orientação para quem está com sintomas de gripe comum? Então, os sintomas da gripe, do resfriado comum, da gripe e do Covid são sintomas que podem ser parecidos. E nós estamos entrando numa fase de inverno, uma fase de reclusão, uma fase que as pessoas têm uma tendência a higienizar menos as mãos, ficarem fechadas, e isso deve aumentar a infecção respiratória. Mas é importante lembrar que resfriado comum é causado por mais de 100 vírus. A doença que está na moda, relacionada ao Covid, ao SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a infecção chamada de Covid, é uma outra doença. E gripe é uma terceira doença, uma doença causada por um vírus chamado influenza, que é imunoprevenível, que tem vacina para evitá-la. Então a gente vai passar um período de coexistência dessas doenças e a forma de prevenção é muito parecida, levando em consideração que para a gripe tem vacina. Nós estamos ao vivo, então, pelo Diálogo Saudável da Unimed Curitiba, esclarecendo dúvidas sobre o coronavírus. Afinal de contas, o Diálogo Saudável tem exatamente esse propósito da prevenção, de te ajudar nessas situações. Aproveite e faça a sua pergunta. Quando a gente fala sobre a semelhança com gripe, enfim, os primeiros sintomas podem ser parecidos, a grande preocupação, na verdade, é o risco de um contágio excessivo ao mesmo tempo. Eu gostaria que a senhora explicasse isso. Por que a gente está chamando tanta atenção para o coronavírus? Porque a letalidade nem é tão grande assim. Isso. Então, a gente tem que tentar lidar com os dados oficiais, Porque o medo gera uma irracionalidade que só atrapalha todo mundo. Então, hoje nós sabemos que a letalidade, a chance de causar morte, uma infecção pela infecção Covid-19 é pequena, em comparação a outras situações de saúde. Então, a nossa tentativa de fazer o isolamento social não é pelo risco individual, mas é pelo risco comunitário, Eu faço as minhas medidas de restrição para proteger o outro, porque protegendo a disseminação rápida do vírus, eu tenho menos necessidade de uso do serviço de saúde para aquele paciente que tem potencial de ter uma infecção grave. E se eu tiver um excesso de pacientes graves, eu não tenho recurso de saúde. Problema respiratório grave, que aí sim é preocupante, E aí imagine uma multidão chegando no sistema de saúde pública ao mesmo tempo para tratar problemas graves respiratórios. É aí que a gente deve tentar ao máximo evitar. Por isso é tão importante nesse momento evitar as aglomerações. Mas antes de falar disso, eu gostaria que a senhora contasse para as pessoas que estão nos acompanhando quais são as dúvidas que estão chegando à comunidade médica e que na verdade não fazem o maior sentido. Então vamos aqui desmistificar algumas coisas. O que a senhora citaria como exemplo? Eu penso que as pessoas têm falado sobre alguns medicamentos, Então, medicamentos de uso crônico. Então, eu tenho pressão alta, eu uso uma classe de medicamentos para tratar a pressão alta e existiram algumas indagações com relação ao uso de certos medicamentos e aumento do risco de ter Covid-19, ter infecção pelo novo coronavírus. Então, alguns medicamentos para pressão arterial e ibuprofeno foram medicamentos que foram citados como
possivelmente relacionados a esse risco. Isso não é comprovado, então não existe uma indicação de eu parar o meu medicamento que trata a minha pressão alta pelo meu risco de ter doença. Muito pelo contrário, se eu parar o meu medicamento para tratar uma condição de saúde que eu já tenho, eu posso piorar da minha doença cardiológica, que inclusive pode me trazer como sintoma falta de ar e causar enorme confusão e motivar com que eu vá a um pronto-socorro lotado, aí sim, de doentes, e correr o risco, inclusive, de adquirir a infecção. Então, tem que tentar realmente diminuir o medo e tornar a informação oficial disponível a todos como é. Então, ficou claro, gente, não parar de tomar remédio para pressão, não parar os medicamentos. Agora, quando procurar a unidade básica de saúde? Seja a unidade básica de saúde ou os pronto-atendimentos do serviço privado, hoje a gente recomenda que se procure esses serviços o paciente que tem sintoma respiratório com febre. Então, é muito importante aferir a temperatura, né? Isso a gente fala exaustivamente na infectologia, é importante perceber, né, e medir a temperatura para ver se eu tenho febre. Então, quem tem febre ou quem tem falta de ar. Os pacientes que têm sintomas de resfriado, que são brandos, que são leves, não devem procurar o serviço de pronto atendimento, seja ele público ou privado, ele deve ficar em casa, porque até é possível que ele tenha Covid, mas também é possível que ele tenha resfriado comum. E se ele não tem sintomas de gravidade, então, novamente, febre ou falta de ar, ele deve ficar em casa. Caso ele persista com febre, ou tenha uma nova evidência de febre, ou desenvolva a falta de ar, procure imediatamente, então, o serviço de saúde. Gente, isso é importante, porque se for para a saúde pública, pode até piorar a situação. Imagina um monte de gente no posto de saúde com gripe. Quer dizer, só vai complicar, né? Vamos falar um pouquinho do álcool gel, doutora Mônica, porque em algumas farmácias está faltando álcool gel e as pessoas também ficam com medo. E agora não tem álcool gel. Quais são as alternativas? Certo. Então, higiene de mãos é exaustivamente tratado pelos infectologistas há muito tempo, porque a higiene de mãos, ela evita resfriado comum, evita influenza, evita Covid-19, evita infecção hospitalar, então evita uma série de problemas. A higiene de mãos, o ideal é que a gente faça a lavagem com água e sabão. Então, eu lavo todas as superfícies da minha mão e lavo por 20 segundos, eu sei que eu tive uma lavagem eficaz. Não precisa ser um sabonete específico, uma marca específica, um sabonete que mate mais bactérias, não precisa. O que tem que ser é água e sabão. Uma alternativa a essa disponibilidade de pias e sabão é usar álcool numa concentração a mais de 60%. Então, a gente popularizou o uso do álcool gel 70%. Mas o outro álcool líquido comum adianta? Não adianta por causa da concentração necessária. Tem que ser um álcool mais de 60% de concentração. Então, o álcool que a gente usa para limpeza em casa, ele não é adequado para a higiene de mãos, em termos de a gente ter certeza de que ele realmente inativa o vírus. Já ouvi falar, por exemplo, vai rir de mim agora, misturar esse álcool comum com gelatina, por exemplo, fazer um composto em casa, nada a ver? Não. Da mesma forma que usar outros materiais de papel como substituto a uma máscara na indicação, nas poucas indicações de máscara por enquanto, está errado. E vinagre? Também não tem evidência nenhuma de que vinagre seja tão eficaz quanto higiene de mãos ou álcool com 70%. E para limpar superfícies que você vai tocar, por exemplo, teclado de computador, maçanetas, faz sentido esses outros produtos? Em 2009, na época da pandemia de influenza, a gente já fez várias recomendações, mas são recomendações que a gente faz para qualquer pessoa, independente da época da pandemia ou não. A gente tem que manter a higiene das superfícies. A gente sabe que esses vírus respiratórios, mesmo aquele vírus do resfriado, então se a gente pensar no ano passado, no inverno, todos nós que ficamos resfriados, esses vírus eles podem ficar na superfície, né? Eles podem ficar na superfície, eles podem ficar no talher, no copo. Então, o que eu tenho que fazer é uma lavagem ou passar um pano com um produto de limpeza, nada muito diferente para o nosso dia a dia. É simplesmente higienizar as superfícies, mas claro, se eu peguei numa superfície que não foi higienizada, então peguei no mouse que um colega pegou e tinha espirrado na mão e ali tem secreção respiratória, eu preciso, para pegar essa infecção, colocar a mão na boca, no nariz ou no olho. Se ficar só na minha mão, obviamente eu não vou ficar doente. Então deve entrar numa mucosa. Por isso que a gente protege todas as possibilidades. Então eu higienizo o ambiente, eu lavo a mão, eu uso alternativamente o álcool gel, mas eu não toco olhos, nariz e boca, né? E essa é uma coisa que a gente tem que tentar cada vez mais. Então, precisei coçar o nariz. Ok, eu vou tentar não tocar. Assim como a gente não tem tocado a mão das pessoas, enfim, tem tentado evitar
mas não é transmissão pela pele, isso é muito importante. É uma transmissão que tem que vir para dentro da minha mucosa. Qual a distância? A distância... Fala assim, 2 metros, é isso mesmo? A transmissão que existe também é por gotícula respiratória. Então, quando nós falamos, a gente troca gotículas respiratórias. Para que eu tenha uma proteção melhor a essa gotícula, eu deveria manter uma distância de aproximadamente 1,5 metro. 1,5 metro, 2 metros, mas é um distanciamento social razoável. Estão chegando aqui várias perguntas, gente. A Bianca quer saber se é perigoso continuar frequentando a academia. Nesse momento que nós estamos tentando conter o número de casos para que eles não aumentem rapidamente, o ideal é cada um fazer a sua parte. E lembrando, não necessariamente é um risco para mim, mas é um risco para a minha comunidade, né? Então essa é uma coisa muito bonita do ser humano, que a gente tem que lembrar que às vezes eu faço alguns sacrifícios, mas o meu sacrifício é para evitar um problema maior para todos. E todos pode ser minha mãe, pode ser minha avó, enfim, isso pode reverter no meu cenário também. Então hoje a gente recomenda que se mantenha as atividades essenciais. Então eu vou trabalhar, né? Se o meu trabalho é um trabalho que continua seguindo, então, por exemplo, eu sou médica, eu vou trabalhar. Você tem que continuar trabalhando. E vejam, pessoal, nós aprendemos melhor do que ninguém. Eu também vou trabalhar, não é para pessoas pararem de trabalhar. Então eu vou trabalhar, eu vou ao mercado, de preferência num horário que não esteja lotado, comprar coisas para minha sustentação. A gente pode continuar frequentando lugares abertos. Ambientes abertos, existe uma recomendação até para a nossa saúde mental, né? Então eu vou ficar fechada dentro de casa, mas eu vou fazer uma caminhada num ambiente aberto, sem uma pessoa conversando do meu lado. Mas academia, que é um ambiente fechado, salão de beleza, um ambiente fechado, shows, boates, né? Não faz nenhum sentido nós mantermos isso agora, porque quando eu tenho um vírus que pode ser transmitido por gotícula e eu falo próximo das pessoas, eu estou aumentando o risco de eu ficar doente, mas mais do que isso, né? De eu transmitir para os outros. Por isso as aulas serão suspensas. Exatamente. Né? A partir do dia 20, enfim, em todas as escolas. Continuam aqui as perguntas. A Bruna pergunta sobre orientação para bebês, se eles estão em grupo de risco, assim como a gente pode aproveitar e já falar dos idosos também nessa resposta. Certo. Então, quando nós olhamos os dados oficiais, então, de novo, vamos lidar com dados oficiais. Nós percebemos que as crianças não foram gravemente afetadas com desfechos ruins, ou seja, traduzindo para palavras comuns, não morreram muitas crianças relacionadas ao Covid-19. Aí ontem ainda um paciente falou para mim, mas não morreu muito, mas se morrer um, se é seu filho, você fica preocupado. Então, lembre que em dados de epidemiologia, né, que é o que a gente lida, fórmulas matemáticas, previsões, etc., existem, infelizmente, vários motivos de morte de pessoas. Então, as pessoas morrem de várias outras coisas e eu tenho que comparar se a mortalidade daquilo que eu estou lidando é maior do que as nossas alternativas, né? Então, hoje não há situação de pânico com crianças, não há situação de pânico com jovens, não há situação de pânico com jovens saudáveis, diferente do que a gente viveu em 2009, né? E gestantes também não há uma situação de pânico com gestantes nesse momento. O que há, pessoal, é que tanto nos países, já desde a China quanto outros países, a Itália se fala muito, pacientes que têm doenças crônicas, então cardíacas, pulmonares e idosos, especialmente aqueles acima de 80 anos, foram as pessoas que fizeram doença mais grave. E daí vem um conceito muito importante que é a minha reserva funcional. Se eu sou muito saudável, a minha reserva pulmonar é enorme. Mas se eu já tenho uma doença pulmonar, por exemplo, se eu fumei e eu tenho doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema pulmonar, eu já não tenho uma reserva pulmonar adequada. E qualquer vírus respiratório, e esse em especial, me traz um risco maior de complicação. Então, lembrando que a gente sempre fala, né? Cuidar da saúde sempre, evitar fumar. E aqueles que são os mais vulneráveis, os mais velhos e os que têm doença cardíaca e pulmonar e outras doenças que reduzem a imunidade, devem ficar mais protegidos. Estamos conversando com a doutora Mônica Gomes, infectologista, cooperada da Unimed Curitiba, esclarecendo várias dúvidas sobre o coronavírus. E daí tem também aqui a pergunta da Suzy, quer saber dos cuidados que devem ser tomados no transporte público. As pessoas estão inseguras para usar o transporte público. Faz sentido? Então, a primeira recomendação, de novo, para cuidar do outro é que se eu estou doente, eu não devo ir trabalhar, né? Eu não vou trabalhar doente, eu devo procurar nas situações que a gente tem febre ou falta de ar do serviço de saúde, e se for uma infecção respiratória nova e eu não tenho esses sintomas, eu devo evitar trabalhar e não vou, por exemplo, ao transporte público. No transporte público, o que a gente tem que tomar cuidado é com a proximidade das pessoas. Então, não tem problema eu ficar do lado, mas obviamente se eu tossir, se eu espirrar, se eu ficar conversando, eu vou trocar gotículas. Então, não é o melhor lugar para a gente não praticar a tal etiqueta respiratória. Outra coisa, abrir
as janelas, né? Então, eu hoje vim para cá, eu vi no caminho vários ônibus passando e fiquei feliz em ver janelas abertas, sabe? As pessoas realmente mais conscientes. Isso não é só para a Covid, né? E esse é um apelo que a gente faz. Quando passar isso, porque vai passar, né? As coisas vão ficar bem, isso vai passar. A gente viveu situações tensas no passado, mas outras doenças que são protegidas, que são preveníveis da mesma forma, meningite, resfriado comum, gripe, elas devem fazer com que nós nos preocupemos o suficiente para manter esses comportamentos. Mas a gente pode considerar normal, digamos assim, é aceitável que nos próximos dias teremos sim um aumento muito grande de casos, né, no Brasil. Até para que ninguém se apavore, isso deve acontecer. Na semana passada, quando houve, eu dou aula na Federal, né, quando houve o anúncio da suspensão das aulas da Federal, na verdade não houve um anúncio oficial, mas houve uma discussão na sexta-feira, tendo em vista que eu dou aula na medicina e os alunos ficam dentro do hospital. Então, nós já prevíamos que as escolas iam tomar alguma medida na sequência, porque o número vai aumentando semana a semana, e vai aumentar. O que a gente deseja é só que isso aumente ao longo do tempo, e não faça um pico. Porque daí, se eu sei que aproximadamente 3% das pessoas vão evoluir de forma desfavorável, esse 3% de muito é muito. Mas 3% de pouco ao longo do tempo é suficiente para eu dar o melhor recurso de saúde para cada um que precisa. Vai haver uma estrutura necessária para esse atendimento. O Alex quer saber sobre sintomas, se a presença de febre é regra geral. A senhora já comentou isso, que a febre é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Tá. Célia pergunta se existe alguma informação sobre contração do vírus na gravidez, se o bebê corre algum risco. Vamos fazer aqui um ping-pong. Então, não existe nada alarmante com relação a isso. Tem um bebê, um neonato, né, um bebê bem novinho que foi diagnosticado com o vírus, mas não existe demonstração de transmissão intraútero, né, da mãe para o filho. É uma transmissão respiratória. E as mãezinhas que vão ter o bebê agora, a Sara também pergunta se há algum risco de ficar no hospital nesse momento, alguém que está saudável no hospital, enfim. Não. Tem que seguir a recomendação médica, né? Então, a gente diz que cirurgias que são eletivas, então cirurgia plástica não é uma emergência, eu não vou fazer nesse período. Mas o meu parto, a minha assistência ao meu bebê é uma situação importante. Então, continua a assistência médica recomendada pelo seu médico. Carolina pergunta, devemos evitar contato com os idosos? Se você tiver sintomas, certamente sim. Então, se eu tenho sintomas de infecção respiratória, eu não devo visitar os idosos. Por enquanto, essa é a melhor recomendação, porque a gente vai ver como vão ser nas próximas semanas, para ver se vai haver indicação ou não da gente evitar as visitas quando a gente estiver assintomático. A gente não sabe ainda, por enquanto, quando eu tenho sintomas, evite, mas também evitar também que a família toda vá e fique muita gente, porque a gente está evitando o acúmulo de muitas pessoas no ambiente. Quando usar máscaras? Máscara é para o paciente com sintomas, tá? Isso é uma coisa importante, porque o desespero tem feito consumir muita máscara e não é o adequado. A gente precisa de máscara para quem tem sintomas. A Luciane quer saber se o vírus se comporta, se apresenta também em animais, se eles podem pegar e transmitir. Nós temos muito pouca evidência de qualquer tipo de risco com relação a isso. Acho que não é o problema de se preocupar com esse cenário. A Carla quer saber se o clima pode influenciar na disseminação do vírus. Pode. É um pouco da nossa sorte, né? Essa é a questão do curitibano, né? O curitibano, ele tem, em geral, o inverno mais frio, né? Nós estamos muito felizes com esse calor, mas em geral, quando vem o frio influencia muito mais do que o próprio comportamento do vírus, ele influencia o nosso comportamento. Então é um pouco mais difícil deixar a janela do ônibus aberta quando está frio, é um pouco mais difícil eu abrir a janela em casa quando está frio, quando está chovendo. Então ele influencia muito o nosso comportamento. As pessoas tendem a lavar menos a mão se está frio, a água é gelada, aquilo é desconfortável. Então, existe uma influência no comportamento. Alguns vírus circulam no inverno, então a gente chama esse comportamento de sazonal. O vírus da gripe é assim. Por isso o inverno está chegando e vai acontecer gripe e a gente vai vacinar para evitar gripe. A sazonalidade, ou o círculo com relação a frio e calor do Covid-19, nós não sabemos ainda. Existe já alguma expectativa com relação a medicamento, vacina, todas as pesquisas que estão sendo feitas agora no mundo, né? Existe, sim. A gente tem muitas pessoas sendo pessimistas, criticando, né, amplamente, seja o serviço de saúde, seja os cientistas, seja o governo, mas existem várias notícias boas e por isso a gente tem que tentar olhar os canais oficiais. Então, existem inúmeros estudos sendo feitos rapidamente por equipes altamente especializadas no mundo para tentar oferecer medicamentos que a gente sabe que inibem o vírus in vitro, então quando eu estou lá no meu laboratório, e testando em humanos para ver se a gente pode usar em humanos, para tratamento e para prevenção. E vacina também está sendo estudada, mas vacina precisa de um tempo um pouco maior, precisa de um estudo um pouco maior para disponibilização. A
A gente sabe que os eventos estão sendo adiados em locais públicos, enfim, todo tipo de evento, de cultural, a conferências, enfim. Mas e os eventos que a gente faz em casa? Pessoas, por exemplo, que vão comemorar um aniversário, será que devem adiar? O melhor as reuniõezinhas domésticas em casa. Exatamente. Então, a minha tristeza, né? Eu planejei o aniversário do meu filho, eu vou desmarcar o aniversário no buffet, por exemplo. O que me causa tristeza, na verdade, é uma prevenção coletiva, né? E o bom para o coletivo é bom para mim também. Quando eu faço o bom para o outro, nós sabemos que o bom também se traduz na nossa vida. Então, não é hora da gente fazer atividades comunitárias não essenciais. Não é o momento, é o momento de parar. Gente, agora eu pergunto uma coisa. Existe muita falácia. E, aliás, eu quero fazer um alerta aqui, pessoal, com relação às redes sociais. Não fique transmitindo informações que você não tem certeza. Não fique compartilhando. O brasileiro é muito dado a brincadeiras e, às vezes, isso acaba criando um clima de pânico que não é necessário nesse momento. Agora, há uma certa desconfiança. Eu até comentei, tem gente que fala assim, não estão contando tudo para nós. O que a senhora queria dizer em relação a isso? Nós vivemos um período em que as pessoas se sentem muito inseguras, né? Se sentem inseguras, seja com o seu médico, às vezes, se sentem insegura com o governo, se sentem insegura com... Enfim, como se muita informação nos traz ansiedade, né? Em especial os que já são ansiosos sofrem muito mais com isso. Veja, eu creio, né, e vários colegas meus, a própria Sociedade Brasileira de Infecto endossa a mesma opinião, nós vemos uma bela resposta da ciência, de pessoas que são esforçadas para fazer as coisas melhorarem. Então, o ideal é olhar todos os canais oficiais, não dar bolas, né? Porque, infelizmente, fake news continuam acontecendo, as pessoas repassam informações não verificadas. E olhar seus canais oficiais, conversar com seu médico de confiança, porque a gente tem que confiar que esses números são reais. O que houve é uma diferença no número de testagem. Inclusive, eu só gostaria de citar que por testar pacientes que não tinham indicação de ser testados, então pessoas que não tinham sintomas, não precisavam fazer teste para Covid-19, mas insistiram e foram no pronto-socorro, e foram no seu médico, e brigaram que queriam fazer o teste. Começou a se gastar muito teste, e o mundo todo consumindo muita coisa, não tem como produzir. Exato. Então, nós precisamos ter bom senso, confiar em alguém, e esse alguém pode ser o meu médico, pode ser uma informação oficial. Gente, nós estamos já caminhando para o final da nossa live aqui, pelo Diálogo Saudável da Unimed Curitiba. Ainda, se você tiver alguma pergunta, rapidinho pode fazer. A Célia quer saber o seguinte, tratando de um vírus bem antigo, da década de 60, e com alguns surtos de SARS e MERS na família do coronavírus, por que ainda não foi criada essa vacina contra o Covid-19? Quando foi criada a vacina da gripe, a vacina da influenza, nós queríamos muito que tivesse uma vacina para resfriado, né? Lembrando que o coronavírus é um dos vírus que causam resfriado, mais de 100 vírus causam resfriados. Mas não é uma coisa fácil, porque senão a gente já tinha feito isso acontecer. Então, existem várias limitações tecnológicas que fazem com que a gente não consiga ter vacina para várias doenças que são necessárias. Mas tem muita gente boa estudando e a gente pretende que isso funcione daqui a um tempo. Aliás, na semana que vem começa a campanha da vacinação contra a gripe, e não tem nada a ver a gripe com, né? Tô dizendo assim, não tem nada a ver, tem ali um parentesco distante. Isso, mas sintomas. As pessoas devem fazer essa vacinação contra a gripe, né? Exatamente. Então, quando eu vacino contra a gripe, eu evito a doença chamada gripe ou influenza, que é causada pelo vírus influenza. Mas como os sintomas são parecidos, se eu vacino muitas pessoas e eu diminuo a ocorrência de gripe, eu tenho menos pessoas com sintomas respiratórios. Consequentemente, eu tenho menos transmissão, tenho menos pessoas preocupadas, tenho menos uso do sistema de saúde e eu acabo priorizando o pronto-socorro, a UPA, para o paciente grave, que é o paciente que precisa ter acesso. Se eu encher o meu pronto-atendimento de pessoas que não são graves, o que vai acontecer? O grave vai ter menos acesso, vai demorar para ser atendido, eventualmente, né, não tem leito, ou não tem respirador, o que a gente espera que não aconteça. A gente já observa também um pouco um movimento maior nos supermercados. A gente recebeu algumas fotos de falta de produtos nas prateleiras, quer dizer, não há o menor sentido nisso, né, doutora? Não há motivo para esse pânico, né? Eu gostaria de reforçar isso, porque o pânico ele só vai atrapalhar a gente nesse momento de cuidado com a doença, não é verdade? Exatamente, né? A má informação ou o medo excessivo faz com que as minhas condutas sejam irracionais. Não dá. Então, por isso a gente tem, como a gente falou, nosso médico de confiança, um canal oficial para tirar as dúvidas. Um exemplo clássico disso é o uso de máscara em quem não tem sintoma.
Então eu não tenho sintoma, mas eu tô com tanto medo, eu uso a máscara. O que eu vou fazer? Eu vou tocar muito mais a minha máscara. E eu tocando a minha máscara, eu contamino a minha mão, eu coço o meu olho, pronto, eu me infectei. E se eu não tiver de máscara, eu vou tocar muito menos a face. Então o medo não é o melhor guia para nos orientar do que fazer nesse momento. Tem alguma pergunta, doutora Mônica, alguma questão que eu não perguntei e que a senhora gostaria de deixar de mensagem agora para as pessoas que estão nos acompanhando, que é importante observar nesse momento? Quanto tempo deve durar esse período nosso agora de ficar mais recluso, mais quietinho, sem convivência? E o que a senhora poderia falar, sem muita convivência nem em grupo, o que a senhora poderia deixar de mensagem para quem está nos acompanhando? Então, primeiro, a informação é muito dinâmica, né? Pode ser que o que a gente esteja falando aqui já mude em horas ou em dias, então as coisas vêm mudando. Por isso, de novo, a gente usa os canais oficiais de informação. Eu acho que é um momento de respeito ao outro, né? É um momento que eu tenho medo, mas todo mundo tem um certo medo. Então eu tenho que respeitar o que eu sou orientada e confiar numa informação para eu ter uma boa atitude e prevenir a dificuldade coletiva. A previsão do tempo é difícil, porque a gente lida com números e variáveis que são difíceis de ter certeza. Por exemplo, por que existe diferença de morte em um país com relação a outro, né? Porque depende de várias coisas, depende de como aquela população se comportou, o número de doentes que eu tenho, o número de assistentes, de médicos e profissionais de saúde que atendem aquele hospital. Então é muito variável. Nós temos uma impressão de que as próximas 4 semanas vão ser semanas muito decisivas, até porque o clima vai mudar, vai ter a vacinação contra a gripe, vai ter essa retirada de várias pessoas das aglomerações, das crianças em especial, que transmitem muita infecção para adulto. Então, nas próximas 4 semanas, a gente vai ter uma previsão melhor do que vai acontecer. Mas é fundamental vacinar contra a gripe, então não espalhar fake news sobre vacina e realmente seguir essa recomendação que se a minha infecção é branda, eu fico em casa. Não vá procurar hospital, posto de saúde, pronto atendimento, nada disso, porque vai só gerar mais aglomeração. Eu me lembrei de uma última questão que é importante também. Alguns países demoraram a adotar medidas um pouco mais severas, como, por exemplo, a quarentena. E aí teve uma consequência mais grave. O Brasil está dando um encaminhamento correto? Como é que a senhora avalia isso? O Paraná, o Brasil, Curitiba, que também está muito presente com informações. Eu creio que pelo número de casos que a gente tem, ainda que tenha a questão da limitação do teste, etc., as nossas medidas foram bem prontas. As medidas foram até discutíveis se semana passada foi precoce, né? Tá. Mas excesso de cuidado é melhor do que falta de cuidado. Então, a gente tem que valorizar o que está sendo bem feito. E outra coisa, né? Nós temos um bom exemplo. Já aconteceu na China, já aconteceu em outros países da Europa, então nós estamos aprendendo com um contato muito próximo com os colegas de lá, para nós adotarmos aquilo que pareceu ser eficaz na nossa rotina com uma antecedência de meses, né? Então a gente está conseguindo fazer muito mais cedo, tomar as decisões mais precocemente do que esses outros países. Doutora Mônica, foi muito bom, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Diálogo Saudável. Doutora Mônica, que é infectologista, e você já sabe, aqui no Diálogo Saudável, gente, é prevenção, aqui você esclarece as suas informações. E se puder nesse momento, evite abraços, evite aquele calorzinho gostoso, né, que os brasileiros são, né, de abraçar muito e tal, de beijar um lado e outro. Agora, não. Agora fique um pouquinho distante, 1,5 m a 2. 1,5 m. Muito obrigada. Um ótimo dia para você.